Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos fazer um bento cake colorido, como vocês viram na descrição desse vídeo. E o vídeo de hoje ele tá bem detalhado, então tem várias informações valiosas nele. Tá bem para uma videoaula mesmo, bem completa, então aproveite esse conteúdo, tá? Eu utilizei a primeira forma do kit, aquela de 10 centímetros, para assar esse bento. Então utilizei na forma de 10 centímetros 150 gramas de massa, que dá pra fazer um bolinho de mais ou menos 4 centímetros de altura. Recortei ele no meio, só tirei o topinho e recheei com 100 gramas de recheio. De 80 a 120, dependendo do peso do seu recheio, já é adequado para rechear um bento cake, tá? Aqui então eu tenho 200 gramas de cobertura para chocolate branco. Enquanto isso, o meu bento tá na geladeira. Eu deixei ele 30 minutos até a gente fazer nossa ganache, só para ele firmar mesmo um pouquinho. Coloquei então 200 gramas de cobertura para chocolate com 50 gramas de chantilly. Pode ser qualquer chantilly. E a questão aqui, no caso, eu gosto de utilizar 60 gramas, tá, gente? Mas eu gosto de colocar aos poucos, porque se a ganache não estiver no ponto que eu gosto, eu ajusto o líquido. Que no caso pode ser um suco, pode ser água, pode ser o chantilly, pode ser o creme de leite. Então aqui eu coloquei primeiro 50 gramas. E aqui você vai ver que na hora que eu fui mexer, eu senti ali que a cobertura ainda precisava de um pouquinho mais de líquido. Então eu vou adicionar mais 10 ml ou 10 gramas de líquido. No caso, nosso líquido aqui é chantininho, tá? Então, você pode utilizar em torno aí de entre 28, 25 até 32 gramas de líquido para cada 100 gramas de cobertura. Eu gosto dessa proporção. E aí, se eu ver que tá muito consistente, eu ajusto a quantidade de líquido. Ali, então, eu utilizei mais 10 gramas, que eu sabia que não ia passar do ponto, não ia ficar mole, ia ficar uma consistência interessante, resultando aí, no caso, 60 gramas para 200 gramas de cobertura, 30 para cada 100 gramas. Tô mexendo bastante aqui, nossa temperatura já desceu um pouco da temperatura. Então aqui ele está um pouquinho mais morno, a gente vai mexer para ele ficar o máximo possível cremoso. Quanto mais você bater, mais cremoso ele vai ficar. Se você quiser otimizar esse tempo, para você não ficar tanto tempo mexendo com a colher ou com garfo, alguma coisa assim, aqui é para mostrar que não precisa de tantos equipamentos. Mas você pode utilizar o mix, que o mix é mais rápido e ainda deixa um efeito um pouco mais aveludado e mais branquinho, porque ele vai airar a sua ganache. Então é interessante para você que tem um mix utilizar o mix, já que para fazer bento é bem pouca cobertura. Eu utilizo a batedeira quando eu vou fazer cobertura com mais quantidade de ganache, em torno de 500 gramas, 400 gramas de cobertura, eu utilizo a batedeira. Mas para pouca quantidade, não compensa sujar minha batedeira e no caso tem que ser mesmo um mix ou uma colher, como eu fiz aqui, para mostrar para vocês que dá para fazer com qualquer coisa. Fiz aqui então a pré-camada com a ganache macia, morninha, igual vocês viram. E eu colori parte da ganache com vermelho. Utilizei aqui o vermelho morango da Iceberg, bem concentrado. Ele não perdeu o ponto, tá? Porque a ganache ela pigmenta fácil também. Não é uma coisa que precisa de tanto corante. O bom da ganache é que ela consegue pigmentar fácil. Não é igual, por exemplo, glacê, que não, você coloca corante, de vezes não pega. Glacê de gordura vegetal. Pra chegar numa cor bonita demora muito tempo. E com a ganache não, com a ganache dá pra chegar fácil, é bem tranquilinho. Aqui então já estou aplicando e vou espatular normalmente como eu faço a espatulagem do bolo de chantilly. É bem tranquilo, não é muito demorado. A gente tem que lembrar uma coisa: ganache de chocolate seca muito rápido. Então o bolo não pode estar muito gelado. Se o bolo estiver muito gelado, tem o risco de trincar a ganache. Se o bolo estiver muito molhado, tem o risco de trincar a ganache também. E se a ganache estiver muito fluida, obviamente, você não vai conseguir ter uma boa cobertura depois de seca, porque ela vai ficar muito mole. E se tiver pouco líquido também, ela vai secar muito rápido, vai ficar muito dura e você não vai conseguir espatular. De qualquer forma, é interessante você ter perto de você, na hora de espatular um bolo em ganache, ou um bento cake, que é um bolinho pequeno, você ter uma panela com água morna e utilizar uma espátula de inox, que é só você aquecer a espátula na água morna, secar, né, para não ter nenhum líquido na espátula, e você espatular para alisar o bolo. Ou ter um soprador térmico, que é tipo um secador de cabelo, mas ele é utilizado na confeitaria, né? Então, o termo correto para ele é um soprador térmico. Que aí você vai amolecer a camadinha de fora e vai espatular ele mais facilmente. Se ele estiver opaco, ele vai ficar mais brilhoso
E se tiver com buraquinhos ali que a ganache não pegou, você vai conseguir também corrigir. Aqui, com parte da ganache que sobrou, eu coloquei uma colher de ganache em cada potinho pra gente fazer as partes que são agora coloridas. Então, vou recapitulando. A gente preencheu, fez a primeira cobertura com uma cobertura clássica, tradicional. Depois a gente fez uma cobertura de ganache colorida para deixar o nosso bento bem colorido mesmo. Poderia ser qualquer cor de corante. Não precisa ser um corante específico para chocolate, pode ser corante em gel. E agora a gente vai fazer outras cores de chocolate, que no caso foi um branquinho, que eu utilizei um corante em gel branco para deixar a nossa ganache, que por ser natural, ela é mais amarelada, né, na cor da cobertura para chocolate. E com o corante branco você consegue deixar ela mais branquinha. Então a gente fez aqui duas cores de chocolate, de ganache de chocolate, a branquinha e a verde, que é a ganache que a gente vai utilizar agora. Antes de falar da parte que eu coloquei dentro do saquinho, a gente vai fazer a marcação do nosso bento. Eu ainda não sou muito boa para escrever à mão livre, nem fazer desenhos à mão livres. Então, como qualquer pessoa, como qualquer ser mero mortal, nós vamos fazer um rascunho sobre o nosso bento, né? Que é o desenho que a gente vai ali depois só contornar. E aqui vai ser bem simples, vai ser somente uma frase. Vai ser um Feliz Natal e uma árvore de Natal. Então, é bem simples. A gente fiz ali, no caso, a marcação, né? Com um palito de churrasco, pode ser também um palito de dente. Que vai ficar mais fácil pra gente contornar ali com a nossa ganache colorida. Essa técnica de desenhar serve para qualquer bolo. Tanto desenhos em chantininho, em bolos em chantininho, tanto em bolos com outras coberturas. Buttercream, ganache de chocolate, pasta americana que você vai desenhar, qualquer coisa, qualquer bolo que você vai desenhar, essa técnica de primeiro fazer o desenho ou uma marcação com palito é válida e é super essencial para quem não tem muita habilidade para escrever ou desenhar à mão livre, tá? Eu gosto bastante de ter esse croquis, né? Esse desenho para facilitar na hora de decorar o bolo. Então, aqui fiz uma meia árvore aqui na parte do topo do nosso bento. Fiz a marcação ali, como você viu, com o palito de churrasco. Depois eu só fiz ali o contorno com a ganache mais amolecida. Então, quando a ganache estiver mais durinha, você não precisa tirar ela do saquinho ou derreter tudo em um potinho. Você pode enfiar apenas o saquinho mesmo numa água morna, que ela já vai voltar, tá? É bem simples, não precisa tirar tudo do potinho de volta, como eu vou fazer aqui, ó. Aqui a gente vai passar uma espátula apenas para deixar essa parte da árvore mais lisinha. Eu queria essa parte mais uniforme, tá vendo? Mais lisinha. Então, para tirar esse relevo de ganache amolecida, que fica com aquelas marcações, é só pegar uma espátula. Você pode deixar ela aquecida ou com água morna ou com o próprio fogo mesmo do fogão. Você esquenta a ponta de uma espátula e depois você vai fazendo ali o contorno do a parte de cima, né, para alisar o seu desenho, que no caso é uma árvore. Deixei ela bem lisinha, passei ali os dedos na lateral ali, que eu vi que tinha caído um pouquinho de ganache, para tirar aquele excesso, que dá pra remover, né? A parte da ganache dá pra você limpar, fazer várias coisas. E agora que a gente já deixou essa parte bem lisinha, eu ainda vou fazer um contorno novamente na árvore, pra dar um relevo, tá vendo? Então, primeiro eu fiz a primeira parte pra marcar a árvore e cercar ali, no caso, toda a ganache verde. E agora a gente vai fazer um relevo na nossa árvore. E aqui, no caso, agora a gente vai fazer a parte da base. E eu vou fazer também babadinhos, como se fossem camadas de mato, né, da vegetação, ou camadas de grama sintética, de mato sintético, naquelas árvores de Natal que ficam na nossa casa, como se fossem as camadas de uma árvore comum. Gostei também desse efeito ali que eu decidi fazer de última hora, nem tinha feito as marcações, mas foi uma espécie ali de contorno, tá vendo? Bem delicadinho, com o próprio verde da árvore. Já aproveitei ali que tava cortado ali o bico para fazer esse efeito. Aí o chantininho, olha eu falando de chantininho, tanto que eu falo de chantininho, né, a minha especialidade na verdade é chantininho, né, mas aqui é a ganache de chantilly. Peguei ali a nossa ganache colorida de branco, que a gente pigmentou com branquinho mesmo pra ficar bem branquinha, e estou escrevendo ali sobre o nosso contorno do desenho o Feliz Natal. O processo do bento colorido ele é muito parecido com o bento tradicional, né, que você faz ele branquinho e depois contorna de preto, porém com outras cores, o que deixa o seu trabalho mais
visualmente com mais valor, né? Agrega mais valor, dá mais trabalho e ele também pode ter um valor agregado maior que você pode também repassar para o seu cliente. Fica a seu critério. Aqui eu repasso bentos coloridos com uma taxa um pouco mais alta do que os bentos comuns. Não que gaste tanto financeiramente, porque são gotas de corante, não vai gastar tanto assim para fazer outros bentos coloridos. Mas por dar trabalho também, de você ter que sujar outras panelinhas para fazer outras cores, entrega um valor agregado maior para o cliente, que ele não vai ter apenas o bento básico, ele vai ter um bento personalizado e colorido. Então eu gosto de ajustar mesmo o preço quando o cliente vai receber a mais em valor agregado por ele. Aproveitei ali o branquinho que tinha sobrado e colori de vermelho para fazer essas bolinhas aí, que foi na verdade uma florzinha, né? Uma espécie de florzinha ali de 3 florzinhas ali com 3 pétalas. Fiz ali bolinhas e vou fazer ali bolinhas também na árvore de Natal, para deixar essa árvore bem mimosa, bem delicada. Mimosa é uma palavra bem antiga, né? É para deixar um trabalho ali bem delicadinho. Tudo que você puder colocar de detalhes que agrega valor no seu produto, é interessante você colocar. Por 2 motivos. Primeiro, que você vai agregar valor, né? Vai entregar um trabalho mais bonito. E segundo, porque o cliente, ele costuma se fidelizar à sua empresa quando ele enxerga valor mesmo em pequenas coisinhas. Tanto no atendimento, tanto no capricho com embalagem, tanto no capricho com o produto. Quando você escreve de forma manual num bolo, você agrega valor. Quando você escreve uma cartinha e um bilhetinho em um saco de embalagem, ou na caixa de transporte, que você coloca lá, muito obrigado pelo seu pedido, por exemplo, você está agregando valor. E o cliente, ele valoriza esses detalhes, porque parece uma coisa boba, onde eu tô fazendo um monte de coisa no bento, vou colocar mais bolinha e tal. Não, você está agregando valor. Vocês vão ver que eu ainda vou pintar essas bolinhas depois de dourado. Eu achei que ainda ia ficar mais interessante se deixar essas bolinhas douradas, né, mais com cara do Natal. E eu gosto também da combinação de verde, vermelho e dourado. Então eu vou pintar ali a estrelinha com um pó para decoração. É um pó convencional, tá? Para decoração, qualquer loja de confeitaria você encontra esse pó. Vi ali que a nossa estrelinha já estava seca. Então eu pintei ali com pó para decoração, diluído em álcool de cereal. Você coloca umas gotinhas de álcool de cereal no pó para decoração, faz uma pastinha e com um pincel bem fininho, bem delicado, você pinta ali os detalhes que você quer. No caso, foi ali somente as partes das bolinhas mesmo da árvore. Cheguei a ficar mais delicado e, de fato, ficou. Aí, voltando à parte de agregar valor, vocês sabem que a embalagem tradicional do bento é aquele marmitex, que é já próprio do nome bento mesmo, né? Que é o bolinho na marmita, bento cake. Mas aqui eu gosto dessa caixinha de acetato de 10 centímetros, que ela é para aquele mini bolinho de 10 centímetros que vai no acetato, mas no bento cake também fica muito charmosa. E eu sempre deixo essas embalagens aqui, também cobro o adicional da embalagem pro meu cliente, né? Quando ele quer um bento presenteável, eu repasso o valor da embalagem para ele. Essas caixinhas é em torno de R$ 2,50, R$ 3,10, dependendo da loja que você cobrar. E aqui eu repasso lá por R$ 5,00. Era R$ 5,00, na verdade, no ano passado, 2024. E esse ano está R$ 6,00. Eu ajustei um pouquinho a mais, afinal de contas, todas as coisas subiram. Então, eu tô cobrando o adicional dessa caixinha nos meus clientes por R$ 6,00. Porque no caso ele paga o bento, se ele quiser numa hamburgueira ele paga, no caso o valor da hamburguera. No caso ele não paga mais pela hamburguera, né, porque é uma embalagem baratinha, de 20 e poucos centavos, 30 e poucos centavos. Na verdade tá até mais, né, tá 40 e poucos centavos, foi a última vez que eu comprei. Mas é uma embalagem de 50 centavos pra uma embalagem que agrega muito mais valor, né, que tem todo esse cuidado. E eu ainda coloco laços, coloco tag, coloco uma colherzinha. Agora eu tô colocando aquelas velhinhas estrela de prata pro cliente bater um parabéns. Então, pequenas coisinhas assim você agrega muito. No caso, esse produto foi pro Natal. Então, olha que produto maravilhoso, que eu espero que vocês tenham gostado, tenha servido de inspiração para vocês fazerem aí no trabalho de vocês, no ateliê de vocês. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva para acompanhar o próximo vídeo.